chamou Noé de Adão. Deus ainda está chamando, como chamou Abraão. Ele chamou pelo meu nome. Chama, chama e tu responde. Olha, é Deus que te procura, chamando o teu nome, porque tu não responde. Os acontecimentos da vida, as dificuldades são detalhes somente, pastor Borel, porque o Senhor está conosco, e para que Ele nos ajuda. Ele diz que eu estou contigo, aleluia, não temas, eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço e te sustento, com a graça da minha justiça. Esse Deus cuida de um povo que foi lavado e remido do sangue de Jesus. Que maravilha. Glória. Pensando em você, e eu me entreguei. Foi pra não te perder que a cruz carreguei. Mudei meu interesse, deixei a minha glória e até me tornei carpinteiro, o maior da história. Curei os leprosos e os cegos, coxos e aleijados, morta vazias, ressuscitados, os caminhos e os pobres eu alimentei. Mas um dia, no jardim do Getsemane, o meu corpo sangrou, e a alma angustiada, as forças se encontrando, eu olhei ao Pai e minha vida eu entreguei. Que a morte lá na cruz ao filho foi triste demais. Você não faz ideia da dor de um pai vendo um filho morrendo sem poder salvar. Mas valeu a pena, filho, a morte foi vencida. Seu nome está escrito no livro da vida. Filho, valeu a pena. Valorize, meu irmão, aleluia. Advogado, mas se você não tiver a solução, você não está perdido. Tem um que tem a solução, que se chama Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, vamos orar ao nosso Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória para Ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Meu Deus, prepara o coração do Teu servo, que eu sei que ele já está com uma palavra ardendo no seu coração, Senhor. Continua, Senhor, abençoando essa igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Continua, Senhor, conosco, no nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós damos brecha e o pecado entra. Talvez Deus tenha um propósito com a tua vida e você dá brecha e o pecado entra. E o propósito de Deus? Aí você reclama, cadê o propósito de Deus na minha vida? Não aconteceu do que Deus falou, mas não aconteceu porque você deu brecha e quebrou princípios. Quando nós quebramos princípios, como fez Adão, aleluia, Deus escolheu ele, veio do pó, aleluia. Aí Deus escolheu, aleluia, um homem lá na roça. Para falar de Salomão tem que falar de Davi, Deus foi lá na roça, escolheu um rapaz que ninguém dava nada, por ele, o seu nome era Davi. Deus amou Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque Deus tinha rejeitado Saul. Saul quebrou princípios, Saul fez o que Deus não queria, não era para ele apresentar o sacrifício, era um sacerdote. Ele foi lá e apresentou. Deus mandou ele matar todo mundo lá, e ele trouxe o despojo. E Deus não queria, ele quebrou o princípio.
também um propósito. Aleluia. Toda vez que nós afligimos algum princípio do Senhor, a consequência vem. Aleluia! E Salomão, ele fez isso e Deus rejeitou. Deus falou para o profeta: olha, vai lá na casa de Jessé, porque eu não tenho mais nada com Saul. Eu rejeitei ele. Glória a Deus. Eu tenho um menino lá, que ninguém dá nada por ele, lá na roça, atrás das ovelhas, Aleluia. lá no canto, escondido. Chama Davi, vai lá. O profeta chegou na casa dele, achou que eram os irmãos dele, e Deus falou: olha, você está olhando pela aparência, não é esse aí não. Você vê o exterior, eu vejo o que está lá dentro. Glória a Deus. Talvez você olhe o que está na capa, mas diante de Deus toda capa cai. Diante de Deus toda mentira cai. Diante de Deus não prevalece a mentira. Aleluia. E Deus ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E Davi foi crescendo. Oh, aleluia, Jesus. Davi foi crescendo. E Davi foi assumir o trono. Glória a Davi Deus. assumiu o trono. Aquele menino que ninguém dava nada por ele. Né, pastor? Talvez quem diria que o pastor lá na roça, menino, ia estar hoje pastoreando. O Paulinho da mesma forma. Quem olhava, né? Lá na roça, ninguém dava nada. Deus confunde o homem, Deus confunde os doutores, Deus confunde. Glória a Deus. Paulinho falou da minha sogra aqui, e quantas vezes eu sempre falo isso. A minha sogra, ela não sabia, se você escrevesse o nome dela, ela não sabia que era o nome dela. Mas quando ela ia falar de Jesus, ela pegava o microfone e o fogo caía. Glória a Deus. Ela falava melhor que certos doutores, aleluia. Ela falava melhor que qualquer poliglota fala. Ela pregava e ganhava almas para o Senhor. Glória a Porque Deus. Deus surpreende, Deus não olha o seu grau de ensino, se você é bom, se você tem faculdade, se você... Não! Ele vê o teu coração, como viu o coração de Davi. Aquele menino que ninguém dava nada por ele, lá no campo, ele almejava a presença de Deus. Ele gostava da presença do Senhor. E Davi foi reinar. Chegou o dia de Davi reinar. Ele foi para o trono. Ele falou: agora eu tenho o trono. Só que está faltando alguma coisa aqui, né? A presença. A arca não estava lá. Aleluia. A arca tinha sido... E levaram a arca, mesmo assim eles perderam a batalha. Levaram a arca. Ofni e Finéias foram mortos por desobedecer e por quebrar princípios. Não quebre princípios. Aquilo que o Senhor falou que não é para fazer, não faz. Glória a Aquilo que o Deus. Senhor te ordenou, olha, não faça. Você pode estar com dinheiro, com o bolso cheio de dinheiro, mas sem a presença não adianta nada. Você pode ter altos cargos, mas sem a presença você não é nada. Você pode ter estudo, você pode ter o que for nessa terra, mas se você não tiver a presença, você não tem nada. Aleluia. E Davi reconheceu isso. Davi reconheceu que ele tinha trono, que ele tinha poder, ele tinha tudo ali, mas ele estava sem a presença. Vamos buscar a arca lá. E eles foram buscar a arca. A primeira vez Davi fez tudo errado. Não era da forma que era para ele fazer. Pois estava escrito do jeito que era para trazer a arca, com o sacerdote, todo mundo festejando, sacrificando, ele fez errado. Deus deu uma lição, porque quebrou o propósito. Houve morte, Uzá foi fulminado, porque ele quebrou o propósito. Aleluia. Toda vez que quebramos o propósito, temos consequências. Mas Davi aprendeu a lição. Davi aprendeu a lição. Depois da segunda vez ele foi buscar a arca e veio festejando. Veio festejando, adorando ao Senhor. E trouxe a arca de volta para a cidade de Davi. E ele festejou e alegrou. E foi poderoso o seu reinado. Teve dificuldade, Davi teve. Davi teve muitas batalhas. Fez coisas erradas. Quebrou princípios. Teve consequência. Mas Davi colocou no seu coração de fazer um tempo para o Senhor. Ele falou: olha, eu sou homem, eu sou rei e tenho casa, tenho palácio, e a arca do meu Deus não tem. Eu vou fazer algo melhor para meu Deus. Eu quero fazer uma arca, eu quero fazer coisa boa.
era boa a intenção dele. Fazer uma arca, fazer uma casa, fazer um prédio bonito, estrondoso para a arca do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas Deus disse não é você. Deus disse não. Aleluia. Como Deus disse não para você? Esse é o projeto que você está quase terminando. E Deus diz, Fábio, eu não estou nisso aí não. Eu não estou nessa aliança que você está fazendo aí não. Isso aí vai ter consequência. Aleluia. Eu estava estudando esse texto e falando com Deus, o que o Senhor quer para a tua igreja nessa noite? Se prometeu. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Vai e fala para alguém que eu não estou nesse negócio aí não. Deus não está nisso aí não. Deus não está nessa aliança. Você vai ter prejuízo, vai quebrar princípio. Deus está dizendo para alguém não. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com quem você está fazendo aliança. Aleluia. E Deus está dizendo, não faça, vai ter consequência. Arabaia, Súria. Deus disse não. Lembra de Moisés? Moisés estava indo com o povo. Eu vou atravessar, eu vou passar com esse povo do outro lado do Jordão e vou chegar à terra prometida. E Deus disse não. Você não. Mas eu sou chamado, eu sou escolhido. Deus disse não, você não, Moisés. Você quebrou o princípio. Eu falei para você falar com a rocha e você feriu. Aleluia. Toda vez que quebramos propósitos, quebramos princípios, quebramos propósitos. E Deus levantou Josué no lugar de Moisés. E Davi não foi diferente. Aleluia, Jesus. Deus disse não, Davi. Você é segundo o meu coração, mas você... Aleluia. Ele não questionou. Hoje muitas vezes quando Deus fala não, ou até mesmo na igreja o pastor fala não para alguém, ele fica empurrado, quer sair da igreja. O pastor fala não, você não vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui. Não, ele fica com raiva. Quer ir embora, vou para outro lugar. Seja obediente, não quer princípios. A palavra de Deus diz que nós temos que ser obedientes aos nossos líderes, aos nossos pastores. Se você não obedece ao seu pastor, você não vê, como é que você vai obedecer a Deus se você não está vendo? Aleluia. Aleluia! Temos que ser obedientes a Deus. Glória. Deus, que eu vos peço nesse momento, meu Pai, queremos chegar diante de Ti, usando este novo e vivo caminho que é o Teu Filho amado Jesus, porque Ele rasgou o véu, meu Pai, de cima a baixo, nos dando livre acesso. Mas nós precisamos, meu Pai, ter comunhão com o Senhor. E nesta noite, meu Pai, eu te peço, atende as nossas orações, a tua igreja estará aqui presente e está te adorando em espírito e em verdade. Por isso eu te peço, meu Pai, derrama as tuas bênçãos sobre a tua igreja, meu Pai, e que eles possam sair daqui feliz, abençoado, cheio do poder, cheio da tua graça, cheio da tua glória. Leva em paz aos seus lares, meu Deus amado, aquele que veio de longe, olha, conduz debaixo da tua unção, Espírito Santo, e para que nós possamos encontrar paz, amor e alegria nesse nome poderoso que é Jesus. Amém? Faça assim com as mãos, né? Que o Senhor vos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. A graça misericordiosa do Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo desçam neste momento sobre nós e permaneçam agora e sempre. Todos digam amém. Glórias a Deus. Você que quer aceitar a Jesus, coloca a mão no teu coração e repita essa oração comigo. Jesus, reconheço que o Senhor
morreu em meu lugar. Estou arrependido dos meus pecados. Nesta hora, te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Enche-me com o teu Espírito Santo. Transforme o meu coração e esteja comigo todos os dias da minha vida. Faça essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.